Salve, meu Brasil querido! Vamos lá, patriotas do Brasil e do mundo, com mais um vídeo aqui do nosso canal Política da Gente. Olha, mais uma bomba em cima de Lula, né? Aliás, é uma bomba atrás da outra, bomba atrás da outra. Então, mais uma em cima do presidente Lula. Você lembra, meus amigos de todo o Brasil e do mundo, nas eleições de 2022, quando Lula, né, em vários debates, citava a situação, a questão do sigilo, né, aqui no Brasil, e diz que ia quebrar o sigilo de Bolsonaro, que no governo do PT não tinha sigilo, que ele, né, era contra essa questão do sigilo. Veja aí um trechinho deste vídeo, dessa declaração do atual presidente. Olha aí. Eu vou você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Ok, olha, tá aí, né? Ele falava com tanta certeza, eu vou ganhar as eleições. Dá para o cara imaginar muita coisa, né? Passa muita coisa na cabeça, né? Eu vou ganhar as eleições, com tanta certeza, falou aí o atual presidente, e falou, né, sobre a questão do sigilo. Pois bem, olha aí, governo Lula impõe sigilo sobre lista de passageiros de voo de Lula que fez parada de 10 minutos. Ao voltar do Chile, a aeronave presidencial fez escala em São Paulo. Motivo não foi explicado. A matéria está aqui na revista Oeste, hein? O governo federal impôs sigilo sobre a lista de passageiros de um voo presidencial que fez uma parada de 10 minutos em São Paulo ao voltar do Chile em agosto. Olha, as razões para esta decisão não foram esclarecidas pelas autoridades. Vejam bem, né? Em viagens de longa duração, o que não era o caso do voo ao Chile, a aeronave presidencial costuma fazer paradas operacionais de cerca de 1 hora, mas nunca de poucos minutos. A parada ocorreu na volta de uma viagem oficial ao Chile, para a qual Lula embarcou em 4 de agosto e retornou 3 dias depois. A primeira-dama, né, Janja da Silva, né, não foi ao Chile. Olha aí, né? Estava em São Paulo. A suspeita de interlocutores do governo, segundo, né, apurou aí a Folha de São Paulo, é que a aeronave tenha parado na capital paulista para dar carona à primeira-dama. Vejam só, né? De acordo com a Folha, o pedido de acesso à lista feito por meio da Lei de Acesso à Informação foi negado pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Lembra dele? Com a justificativa de que a informação se enquadra no primeiro nível de sigilo da legislação grau reservado, que prevê aí a disponibilização da resposta ao final do mandato. Responsável pela logística, né, das viagens presidenciais, o GSI fundamenta aí a justificativa com base no artigo 25 do decreto 7.724/12, que trata do sigilo a dados e conhecimentos que podem pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Isso é conversa para boi dormir, né? Muita balela é o que a gente vê neste desgoverno. Tá aí, falava tanto de Bolsonaro, que Bolsonaro colocava sigilo nisso e naquilo. Mas, gente, tudo isso eu já sabia que ia acontecer. Tudo isso. As pessoas que estavam cientes lá em 2022 já sabiam que todas essas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né, estão se confirmando agora, que para mim não é nenhuma novidade. O que é novidade foi um comentário feito pelo jornalista Constantino, que participa aí de várias revistas, né, e programas também, aqui inclusive no YouTube, que traz como manchete, né,
sobre o governador de São Paulo, Tarcísio, né, que teria feito acordo com Moraes e José Dirceu, aquele que fica por trás do Lula, né? José Dirceu, o homem dos escândalos da política brasileira, do mensalão, do mensalinho, do petrolão e uma série de coisas, né? Tá por trás da cortina, mas continua atuando aí na política brasileira. E aí o Constantino fez esse comentário. Vamos ouvir e aí você tira as suas conclusões, mas eu quero pedir que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aperta o sino das notificações, deixa um like pra gente e também nos ajude compartilhando aí com seus amigos. Valeu? Veja aí. Vamos ver o Dirceu, Zé Dirceu, basicamente confessando acordo com o Tarcísio e sendo salvo, sendo interrompido por Reinaldo Azevedo e coleguinha. Reinaldo Azevedo, que fim de carreira, entrevistando Dirceu como se fosse um grande estadista. Por exemplo, agora, acabou sendo feito um acordo entre o Mendonça Filho, né, e o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, sobre a questão do ensino médio, porque nem nós podemos aprovar o que nós queremos, nem eles podem por causa da opinião pública. Dá um exemplo de uma questão. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio, ele e o secretário que veio do Paraná, São Paulo não é o Paraná, apesar que eu sou paranaense também, sou apaixonado pelo Paraná, é um estado fantástico. Onde milita o seu filho. Além que meu filho é paranaense, a Clara... E no tempo que o ministro ficou clandestino no Brasil. Sempre dialogar, sempre conversar, sempre convencer a outra parte que para o Brasil o melhor é um acordo. Se não pode o que eles estão propondo, não pode o que nós estamos propondo, vamos procurar um acordo. Porque é muito grave quando se cria a política de sabotar o governo e estabilizar, que é o que o Bolsonaro quer, se depender. Olha, isso aí fala diante de um espelho, né? Projeção. O PT, desde sempre, quando é oposição, só faz sabotar os outros governos. Mas ele falou do acordo com o Tarcísio e depois foi interrompido. E aí? O mais grave das eleições, isso precisa ser dito, é o sistema. O acontecimento mais grave passou desapercebido. Dois altos personagens da República tiveram um encontro secreto para decidir o destino de Pablo Marçal, o imperador calvo e o governador da direita permitida. Com o Bolsonaro manietado pelo seu próprio partido e pela turma do Centrão e do Valdemar, Marçal caminhava para estragar o Teatro das Tesouras. E a turma virou e falou assim, não vai rolar. Aí o próprio Marçal vai lá e dá um tiro de bazuca no pé e faz o serviço. Mas antes, o Alexandre de Moraes já estava preparando a bala, intimando ele por causa de uso excessivo do X e blá, blá, blá. Meus amigos, está muito claro, não tem mais espaço para a direita no Brasil. Eu não vou nem discutir se o ex-coach é um picareta ou é direita genuína, não é o caso. Ele se vendeu como tal. Ele estava atacando o sistema e os comunistas no discurso. E incomodando, porque estava se colocando como o candidato antissistema com a pegada nacional populista, que é música para os ouvidos dos conservadores no Brasil. Malafaia chama Bolsonaro de covarde, relata decepção com Nicolas e elogia o Tarcísio. Aí o Bolsonaro, com uma postura de quem consegue engolir muito sapo, fala, não, deixa disso, deixa disso. E aí o próprio Silas Malafaia diz que está tudo certo, que o Bolsonaro mandou vários coraçõezinhos para ele e tudo mais. Partiu para cima do Alexandre Pitoli, da Auriverde, de uma forma furiosa e surtada até, eu diria. Hoje o Pitoli estará no Braddock Show mais tarde, e vamos falar sobre esse assunto, não percam. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, Silas Malafaia é uma figura que, desde sempre, me desperta muitas desconfianças e ressalvas, assim como o próprio Marçal, diga-se de passagem. Eu fico com a sensação de que ele é muito oportunista. Fico com a sensação também de que ele fala muito mais de política do que de Deus. De que ele tem um tom muito arrogante e professoral e beligerante. E que ele quer dar pitaco em tudo e todos, que ele acha que manda na direita, que ele acha que ele tem mais influência do que ele tem, que adota um tom muito raivoso e com pouca caritas que um cristão deveria priorizar, na minha opinião, e não só na minha, na de todos os estudiosos do cristianismo.
Era o principal legado de Cristo. Acima de tudo, eu fico com a sensação, até de quem conhece isso de perto, tá, gente? Será que esse sujeito não está numa fase de mania bipolar, não? Eu digo isso assim, não venha para cima de mim, Silas, também, agora, com 3 pedras na mão. Veja, eu falo isso porque essa postura foi muito divisiva para a direita. E é curioso, no mínimo, que ele estava na Globo, falando com a Mônica Bergamo, dizendo que o Bolsonaro, que líder é esse? Porque o Bolsonaro estava dividindo a direita, porque não apoiou com a empolgação do Tarcísio o Ricardo Nunes. E o Pimentel lá em Curitiba, sendo que tem um baita nome da direita em Curitiba, que é a Cris Grama, 35. Então, é absolutamente compreensível. Os filhos do Jair Bolsonaro reconheceram isso. Olha, lá tem um nome muito bom da direita, é uma situação difícil. Então, o Silas foi para Mônica Bergamo, na Globo, lavar roupa suja na casa do inimigo, atacar o Bolsonaro e depois criticá-lo por dividir a direita. É muita incoerência. É muita incoerência. Então, de novo, se a direita depende, para salvar o Brasil, das lideranças do Tarcísio, que é melhor do que o Silas, e mais leal ao Bolsonaro, quero crer, mas não muito. O Silas, que bate no Nicolas, esse sim, um jovem que correu o Brasil para fazer a onda bolsonarista municipal. Se o trio que vai salvar o Brasil é o Tarcísio, Silas Malafaia e Kassab, meus amigos, comprem a passagem hoje, porque as únicas saídas para o Brasil serão Cumbica e Galeão. Então, o pastor Silas Malafaia criticou o Bolsonaro por uma questão até acertada. Às vezes o Bolsonaro fica meio em cima do muro, mas é porque é difícil a situação. E ele faz lá o cálculo dele também eleitoral, não vou negar, do curral eleitoral dele, digamos assim. Agora, porque ele queria mais empenho na defesa do Nunes, não era isso que a direita precisava e queria do Bolsonaro nessa disputa. Então, Malafaia é aquele que procurou Gilmar Mendes antes do ato para o Bolsonaro para ele pedir a prisão do colega do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. A gente fica até desconfiado, né? Todo mundo pergunta o que tem o Silas Malafaia para poder subir tanto o tom quanto o Alexandre e nada acontecer contra ele. Ele é meio maluco, o cara tem medo de prender ele e criar uma guerra civil com os evangélicos no país. É uma tese. A outra é de que quem está muito próximo assim do Kassab, como parece ser o caso, tem costas quentes, como o próprio Janone já disse, eu tenho costas quentes com o STF. Então tem algumas pessoas que têm costa quente com o STF. Tem outras pessoas que têm o passaporte cancelado há quase 2 anos, que têm as contas bancárias com bastante dinheiro para mim, não para o pastor Silas Malafaia, que é multimilionário, mas para mim é bastante dinheiro, há 2 anos e censura prévia nas redes sociais. Mas eu sou o traidor. O Silas é o cara que defende o Bolsonaro e o Brasil e a direita conservadora. Eu sou obrigado a ouvir cada coisa, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, porque quem tem as suas convicções e teme apenas a Deus e não aos críticos, né, faz aquilo que sabe que é certo, ou pelo menos que acredita. Uma turma querendo rifar já o Bolsonaro como líder de direita no Brasil e colocar em seu lugar o Tarcísio. Não cola. Vocês acham que o Tarcísio arrasta que multidão aí nos aeroportos, Brasil afora? O Tarcísio não é o líder da direita. O Tarcísio é um cara que vai no Gilmar Palusa, em Lisboa, elogiar o STF. É um cara que diz, temos que dialogar com Alexandre de Moraes. Bom, o Bolsonaro até tenta dialogar também, como nós vamos ver mais à frente. E como todo mundo lembra, usando o Temer como interlocutor. É uma situação humilhante, porque ele tem medo de ser preso a qualquer momento, porque ele quer viajar para os Estados Unidos e não pode. É uma situação humilhante. Mas o Tarcísio é
de forma muito mais explícita a visão pragmática, excessivamente pragmática, de quem acha que consegue, num chá das 5, articular o Kassab numa mesa, numa cadeira, o Alexandre de Moraes numa outra, e vamos o quê? Vamos soltar o Daniel Silveira? Só se for para a colônia agrícola. E vamos ver o Dirceu Zé. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí, então, o comentário do Constantino, que foi muito mais além, né? Sobre Tarcísio, Bolsonaro, Silas Malafaia, Zé Disseu e o Reinaldo Azevedo, né? Pelo amor de Deus, isso aí é a banda podre da esquerda, né? A gente não pode parar para ouvir esse tipo de gente. Então, tirem aí as suas conclusões, deixe aqui o seu comentário, nos ajude compartilhando, se inscreva aqui no canal, faça parte dessa família. Uma coisa eu tenho certeza, o Brasil tem jeito.